Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, sexta-feira, dia 27 de janeiro, um dia muito quente aqui no sul do país, mas hoje é dia de resumão semanal e nós não podemos perder muito tempo, porque depois tem as crônicas do final de semana do Fora de Curva. Então vamos começar a trabalhar agora no nosso resumão semanal. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, eu destaquei, falei a respeito das decisões políticas que o governo federal estava tomando nas primeiras semanas de gestão e que poderiam causar grandes problemas de médio e longo prazo para o nosso Brasil. O primeiro foi referente à regulamentação do serviço de aplicativo, tipo Uber, tipo iFood e outros, e isso vai liquidar ou pode liquidar com a opção de trabalho por conta própria de centenas de milhares ou de milhões de brasileiros, e vai ser uma pena se eles realmente fizerem isso. Um segundo ponto veio do Ministério do Trabalho, com a intenção de acabar com o saque de aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e usar esse dinheiro para financiar as obras do governo. Olha, gente, isso aí também vai ser uma besteira. Isso aí está querendo dizer o quê? Que o trabalhador não pode tirar um dinheirinho a mais para si próprio em função das necessidades de gastos de um governo, de um Estado. E talvez tenha aquele julgamento, não, os trabalhadores não sabem usar muito bem seu dinheiro. Claro que sabem usar, ninguém mais é ignorante nesse país, especialmente aquelas pessoas que estão com carteira assinada. Isso simplesmente é mais uma entrada na vida privada das pessoas e não vai cair bem. Não vai cair bem, isso aí certamente vai resultar em muita queda de popularidade para esse governo. Espero que eles mudem de ideia logo logo. Um outro ponto aí que não é de governo, mas do Supremo Tribunal Federal, que eu destaquei também na segunda-feira, eu venho insistindo nisso, diz respeito ao julgamento da inconstitucionalidade de um veto feito pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda nos anos 90, no que diz respeito a uma resolução da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que proibia a demissão sem justa causa. Se eles aprovarem a inconstitucionalidade desse veto, vai significar o quê? Aumento de risco contratual para empregar pessoas. Mercado de trabalho vai para o saco. Espero que não aconteça. E também tenho esperança que o nosso Supremo tenha sensibilidade para enxergar que, eventualmente, mesmo achando algumas razões na resolução da OIT que eu não enxergo, eles teriam que ter o bom senso de não fazer essa regra valer aqui no Brasil, como não vale nos lugares, nos mercados nacionais mais dinâmicos do nosso planeta. Na terça-feira eu tratei de 3 assuntos. O primeiro foi a inflação do IPCA 15 do IBGA, que mede os preços, a variação de preços aqui no Brasil do dia 15 de dezembro a 15 de janeiro. Foi 0,51% de alta, um pouco acima do esperado, mas mesmo assim abaixo da inflação fechada de dezembro, mostrando que há uma desaceleração. Se as coisas se mantivessem numa dinâmica mais inercial, vamos dizer assim, a tendência seria que no final agora de janeiro a inflação fosse menor ainda. Mas nós tivemos na última quarta-feira uma alta do preço dos combustíveis, especialmente da gasolina, de 7,5%, que vai impactar em toda a cadeia produtiva brasileira nos preços, especialmente na segunda quinzena, nos últimos 10 dias desse mês. E também não podemos esquecer, na semana anterior, uma declaração do meu amigo Clóvis Marcelo Hessler, falando de uma dinâmica de alta do preço do leite e derivados por conta de questões de mercado que vai impactar na alimentação brasileira nos próximos meses. E finalmente, até fiz uma brincadeirinha com aquele absurdo que a ministra Marina Silva falou dos 130 milhões de esfomeados aqui no Brasil no seu discurso em Davos no Fórum Econômico Mundial. Mas daí eu fiquei pensando melhor e achei que ela tinha razão. Afinal de contas, existem outras pesquisas consistentes que mostram que 60% da população brasileira de adultos está acima do peso. Pegando essa proporção, aliás, e juntando a isso adolescentes e crianças, nós chegaríamos a esses 130 milhões de pessoas que ela fala que passam fome. Mas a maior parte deles não é fome por desnutrição, é fome porque são gordinhos como eu mesmo, e gordinho está sempre com fome. Então a ministra acriana Marina Silva tem alguma propriedade no que falou, concordam ou não comigo? Já na quarta-feira eu tratei a respeito do indicador da Fundação Getúlio Vargas sobre a confiança do consumidor.
Em janeiro, segundo a pesquisa deles, ela caiu em torno de 2,3 pontos percentuais. Poxa, isso para o governo que está recém começando é um golpe muito duro. Por que caiu tão rápido a credibilidade dessa equipe agora que está gerindo o Poder Executivo brasileiro? Tem alguns motivos, sim. Eu já falei alguns na análise de segunda-feira: excesso de regulamentação, querendo fazer com que os aplicativos sejam regulamentados, querendo caçar o saque de aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Trabalhadores, o próprio discurso da ministra Marina Silva em Davos, a questão também do Fernando Haddad, também no Fórum Econômico Mundial, falando que não compraria, boicotaria empresas que teriam seus donos com pensamento mais à direita. Enfim, o governo está com um sério problema de comunicação e se tem intenção de fazer o que está discursando, ainda é muito mais grave. Espero que o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, que também falou alguns impropérios que a gente vai tratar depois, reúna novamente seus 37 ministros para realmente acertar os ponteiros, para limitar a agilidade linguística ou agilidade tagarelística deles, falando coisas muito irresponsáveis, que minam sim a credibilidade deles próprios perante grande parte da população brasileira, que inclusive apoiou eles nas eleições. E ontem, na quinta-feira, eu tratei de uma constatação de dois cientistas chineses de que o núcleo da Terra tinha parado de girar. Vamos explicar direitinho, ele não parou de girar, ele passou assim a girar na mesma velocidade que todo o planeta. Então essa velocidade relativa é zero. E eles foram mais longe, aventando a hipótese desse núcleo inverter da marcha ré e começar a girar do lado contrário. Isso é um apocalipse. E nenhum dos profetas do apocalipse, especialmente do YouTube, previram tal coisa. Previram uma série de outras bagunças, mas essa não, e essa que era quente. Mas aconteceu esse tal de apocalipse e o mundo continuou a produzir, continuou a trabalhar e ninguém sentiu nada, para bem da verdade. Mas, gente, ontem eu fiz essa introdução para falar que também tem os profetas econômicos que não param de errar. Eu relembrei que no início do ano passado, no início de 2022, o tal do boletim Focus, utilizado pelo Banco Central para determinar juros, falou que a economia brasileira ia crescer 0,5%, cresceu mais de 3% em 2022. E agora, mais recentemente, a diretora-geral do FMI e o presidente do Banco Mundial falaram umas barbaridades a respeito do futuro da economia do nosso planeta em 2023. Afirmaram que, em função das crises ou da redução da atividade econômica de Estados Unidos, Europa e China, esse ano vai ser muito mais difícil, pode até ter uma bruta de uma recessão. Mentira, gente. O PIB norte-americano saiu ontem, na quinta-feira, com um crescimento bastante robusto de quase 2%, um pouco acima de 2%, não lembro direito. Mas, enfim, existem problemas, sim, pontuais na economia norte-americana. Eu vou dizer essa demissão das .com, que eu explico o que está acontecendo, por que estão demitindo nesse momento. Está interessado, vai para fora de curva de ontem. Também a questão do mercado imobiliário norte-americano, mas esses dois fatores não chegam a abalar o que está acontecendo de bom por lá. Primeiro, a inflação está caindo e desemprego está em 13,5% ao ano. Economia com 13,5% de desemprego, ela cresce, ela não cai. E desemprego lá não vai sumir de uma hora para outra, a não ser que surja uma nova pandemia, é verdade? Situação similar também se encontra na Europa, que as economias dos principais países da zona do euro estão crescendo e a inflação caindo, e a China também, ela deve crescer até mais, deve voltar pelo menos a crescer 5 ou 6% em 2023, por conta da sua base de comparação deprimida. Vamos lembrar que no ano passado o Partido Comunista Chinês deixou centenas de milhões de chineses trancados em casa pela sua política da Covid-0 que não deu nada certo. Agora, eles voltaram para as ruas depois de muitos protestos, pegaram a doença, como é o normal se pegar, estão se recuperando e, pelo jeito, estão voltando a trabalhar, estão voltando a ser mais produtivos, e isso deve alavancar um crescimento de 5 a 6% nesse ano para os chineses. Cadê a recessão? Lembrando que a Índia também está com a expectativa de um resultado muito positivo em 2023, ingressando nesse grupo seleto das motrizes econômicas do mundo.
Então, Banco Mundial e FMI, com relação à economia global, estão com previsões muito das furadas. O outro assunto que eu tratei na quinta-feira, ontem, foi a respeito, aí sim, do pronunciamento na Argentina do nosso presidente Luiz Inácio da Silva sobre o seu antecessor, não Bolsonaro. Agora briga, a treta é com Michel Temer, chamando ele de golpista por ter derrubado a ex-presidente colega dele, Dilma Rousseff. Olha, vamos lembrar direito. Quem tirou Dilma Rousseff do poder não foi Temer, foi o Congresso Nacional numa votação de impeachment. Pode até ter tido, não sei como dizer, não sei se é verdade ou não, alguma malandragem, mas pelo menos o Temer oficialmente não tinha nada a ver com isso e muitas pessoas, o próprio PT, não aguentavam mais a gestão de Dilma Rousseff. Isso eu ouvi dentro do próprio Congresso Nacional, que na época ainda morava parcialmente em Brasília. Mas fazendo essa afirmativa um tanto quanto destemperada, o presidente da República arrumou briga, sabem com quem? Com o todo-poderoso dono do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o mais poderosos dos Supremos do Brasil. O que acontece? Alexandre de Moraes foi indicado para o Supremo por Michel Temer. Está montada a confusão. Moraes deu 48 horas para Luiz Inácio da Silva se pronunciar a respeito das suas palavras, comprovar essas palavras, e isso aí, talvez com o final de semana, fique para segunda-feira. Quem será o mais forte nessa contenda? Luiz Inácio da Silva, presidente do Brasil, ou Alexandre de Moraes, o grande poderoso da República atualmente, com a sua posição de ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Vai ser uma briga braba, talvez eles se ajustem em bastidores, mas onde começa uma fumacinha, sempre tem um fogo depois. Vamos ver o que acontece. Eu pessoalmente vou ficar de espectador dessa treta, não vou querer me meter não. Vai sobrar fagulha para tudo que é lado. E hoje, na sexta-feira, eu tenho dois destaques para fazer a respeito do governo passado, da gestão econômica do governo passado. Uma positiva e outra negativa. A positiva é que, pela primeira vez em 8 anos, o Brasil fecha com superávit primário de 54,1 bilhões de reais. Isso se deveu realmente a uma boa disciplina fiscal, uma racionalidade de gastos e, vou dizer com todas as letras, parabéns, ministro Paulo Guedes e sua equipe. Pelo lado negativo, eu vou destacar que a dívida pública federal em 2022 aumentou 6%. Isso é muita grana, gente. E tal situação aconteceu por um dos grandes equívocos, a meu ver, da gestão governamental passada, que continua nesse governo, chamado Banco Central. A Selic chegando a 13,75% foi realmente um exagero para tentar controlar e não conseguindo uma inflação cuja raiz, cuja base não era brasileira, era do mercado internacional, em cima da alta, até então, do preço dos combustíveis, alimentos e semicondutores. Mas, gente, eu insisto, o juro foi muito alto, exageraram, não deveriam ter feito isso, na minha opinião, posso estar errado, é claro, mas nós estamos partindo, em 2023, de um patamar de 13,75% de taxa Selic, de juros básicos. Conforme a política econômica do governo atual, que quer aumentar gastos, essa taxa pode até subir, porque aí sim nós vamos ter pressão inflacionária. Que aumenta gastos, isso vai resultar em déficit público, aumento de endividamento, então talvez não haja condições técnicas em 2023 e nos próximos anos para reduzir a Selic, muito antes, pelo contrário, aumentar. Então vamos alertar de novo a esse governo federal. Se quer reduzir a taxa de juros, mantenha a política econômica que estava predominando até 2022 e, além disso, vai proporcionar um maior aumento de arrecadação, como aconteceu em 2022 por conta da melhoria da dinâmica das relações de troca da economia. E agora, encerrando a parte econômica e começando a tratar de algumas crônicas do Fora de Curva, originalmente eram mais, mas já que eu estou fazendo a segunda gravação desse vídeo, porque a câmera falhou no primeiro, eu vou abreviar um pouquinho para não tomar tanto tempo de vocês, e nem o meu, é claro, porque está um calorão aqui, eu quero voltar para as delícias do ar-condicionado. Eu vou falar sobre um rapaz de 15 anos, é um adolescente, já tem outros interesses não tão infantis, concordam comigo? Mas, estranhamente, esse rapaz estava brincando de esconde-esconde e não era com meninas, eram com meninos de idade provavelmente menor. Por quê?
Garoto que é garoto de 15 anos vai ficar pensando em brincar de esconde-esconde com essa idade, com os hormônios a toda? Acho que não. Mas ele estava brincando de esconde-esconde lá num porto de Bangladesh e aconteceu uma coisa um pouquinho inusitada. Ele, procurando um bom esconderijo, entrou dentro de um container que estava no porto. Se escondeu bem direitinho, ficou monótona a coisa, ficou com soninho, dormiu. Descobriram ele 5 dias depois, não estava mais em Bangladesh, tinha sido levado de navio para a Malásia e batendo no container, socorro, socorro, tiraram ele de dentro. E aí pensaram inicialmente que se tratava de algum tipo de tráfico de humanos, tráfico de crianças, de um país para o outro, até acharem um tradutor de Bengali na Malásia e ele explicar a situação que não passava de uma brincadeirinha infantil e o rapazinho assim, já com bigodinho, já com um pouquinho de pelo na cara, foi uma treta para aceitarem essa explicação, mas era isso mesmo. Ele deve ter voltado para o país dele e aí tem que criticar. Menino de 15 anos já não tem mais idade de brincar de esconde-esconde, a não ser que querer fazer uma brincadeirinha um pouco mais ousada com a sua pretendente amorosa. Tô certo ou tô errado? E aí, saindo desse eixo Bangladesh, Malásia, vamos lá para os Estados Unidos, lá para Califórnia, para Malibu, terra da Barbie. Pelo que eu ouvi falar, a Barbie, aquela boneca, mora lá. E aí, o que aconteceu em Malibu? Um sujeito estava saindo da sua casa, foi pegar seu carro que estava estacionado na frente de um barranco, de repente liga a nega véia, não, a namoradinha dele que já morava junto, era um casalzinho novo, ela não estava em casa, pediu para ele pegar alguma coisa, a carteira dela, as chaves, alguma coisa assim, ele voltou para casa e quando foi pegar seu carro novamente, isso aí durou uns 2, 3 minutos, o que ele viu? Uma pedra de 4 toneladas simplesmente tinha esmagado a caranga do cara. No início o cara ficou indignado, meu carro! Mas ele devia estar lá dentro quando a pedra caiu. E não estava. Foi um baita golpe de sorte, foi uma benção que esse cara recebeu e realmente não vai mais reclamar nem das chatices da namorada pedindo coisas que esqueceu e muito menos de ter seu carro apedrejado. Outro golpe de sorte aconteceu na China. Falar nisso, eu tô com saudade de um bom restaurante chinês e lá tem bastante com várias especialidades. A culinária chinesa é extremamente rica. Mas olha essa, gente. O sujeito foi num restaurante especializado em polvos, para comer uma caldeirada de polvos. Começou a olhar seu prato e viu que tinha um polvo um pouquinho diferente. Ao invés de ser de uma cor, ele tinha muitos anéis em volta do corpo, coloridos. E o que significa isso? Ele não sabia, muito menos eu sabia até ler essa matéria do R7. Normalmente, gente, quando a gente encontra um bicho muito colorido, é sinal de veneno, é um aviso de veneno. Dito e feito, ele foi consultar na internet, tirou uma foto e consultou na internet a respeito desse polvo. Uma dose do veneno desse bicho, que não se dilui em água fervente, já que ele estava comendo uma caldeirada, mata mais de 20 pessoas. Ele avisou o dono do restaurante, o cara ficou assustado, não sabia que tinha aquele polvo intruso no prato dele, na cozinha dele, tirou a caldeirada da mesa e ninguém se deu mal. Mas imagina se esse polvinho acidentalmente fosse empanado e ninguém pudesse ver isso. Realmente mais um golpe de sorte que salvou algumas pessoas desse mundo nessa semana que está se encerrando. E aí, voltando para os Estados Unidos, para encerrar o Fora de Curva, vamos ver se vai dar tempo para contar mais uma história. Mas ficou famoso na semana retrasada uma policial do Tennessee que, casada, resolveu namorar seus coleguinhas de trabalho. Brincou com 6 coleguinhas. O chefe dela ficou muito brabo, talvez eles não tivessem sido alvo das agradabilidades da moça, pegou e demitiu ela. Você está transando com toda a corporação e isso não pode porque você é casada. E ela saiu, isso aí virou notícia, o marido ficou sabendo, e o que ele fez? O cara que é macho, não fez nada. Se acomodou com seu chapéu de touro e preferiu ficar com seu bibelozinho, muito bonitinha a menina por sinal, mas espero que ele tome um pouco mais de cuidado ou zele melhor pela esposa que tem ou pela namorada que tem. Mas agora, só para encerrar mesmo fora de curva, se a mulher apronta, como essa policial dos Estados Unidos cansou de aprontar,
As pessoas, na cultura de hoje, na moral atual, dizem: não, não pode ser machista, não pode ser isso. Mas se acontece ao contrário e é a mulher que leva o chifre, a situação moralmente se inverte. Não existe essa liberdade do homem, nós viramos cafajestes, não podemos aprontar, temos que zelar pela conservação do lar. Poxa, é duro de aguentar isso, né? Mulher pode tudo agora, homem não pode nada. Será que é assim mesmo? Ou tá um pouquinho exagerado isso que eu tô falando? Mas mesmo assim, contando a história dessa colombiana, ela simplesmente levou um chifre do namorado com a melhor amiga. Fazia um ano isso e ela estava muito magoada, muito braba, triste, deprimida. E como é que ela vai extravasar essa raiva? Entrando para dentro da garrafa? Nada disso. Buscando aqueles pozinhos que produzem lá, não, também ela não era disso. Arrumando outros namorados, nada disso também. Ela gostava muito do ex. Aí ela foi extravasar fazendo o quê? Comprando bilhetes de loteria. E ela comprou um bilhete que é muito difícil de acertar, parece que são 2 sorteios. Ela acertou os 2 sorteios, ganhou 1,7 milhão de reais. Tá cheia da nota. Tenho certeza agora que ela nem quer mais saber do Janjão que se escapou dela com a ex-melhor amiga. Se ela quiser começar a viajar, se ela quiser vir para Porto Alegre, eu vou ter realmente muita satisfação em recebê-la aqui nos estúdios do Fora de Curva, diríamos assim, para maiores depoimentos sobre o ocorrido. E, gente, assim encerro o vídeo de hoje. Espero que cada um de vocês tenha um excelente, um baita do final de semana. Aproveitem bem, especialmente aqui no sul do Brasil, está fazendo um calorão, mas dá para aproveitar. Então, nós sabemos que na segunda-feira tudo recomeça, tem o quadro que vem por aí no Fora de Curva, mas a bagunça vai se renovar toda e nós temos que ter muita energia para enfrentar o nosso futuro mais próximo e mais longínquo também. Então, descansem bem, aproveitem de maneira excelente o final de semana. Eu deixo aqui, de novo, um forte abraço para cada um de vocês. Até breve. Tchau.